Agora, feche os olhos e imagine uma menina crescendo cercada por ódio, humilhação e violência. Uma criança que nunca pediu para nascer naquele lar, mas que foi obrigada a carregar marcas no corpo e na alma. Ela era desprezada, espancada e chamada de inútil, que não tinha valor, que merecia o que vivia. Até que um segredo escondido pela própria família que a adotou para transformá-la em escrava viria à tona. Ela era a filha perdida da família mais poderosa do país. Mas antes de conhecer a verdade, de que lugar você está assistindo o nosso vídeo, é importante saber até onde as nossas histórias estão chegando. O sol ainda nem tinha nascido quando Clara foi acordada com um puxão brusco no cabelo. "Acorda! Inútil!" gritou Helena, sua irmã adotiva, empurrando-a da cama com tanta força que a menina caiu no chão frio. Clara respirou fundo, sentindo o gosto metálico da poeira no chão. Seu corpo doía da surra do dia anterior, mas ela sabia que reclamar só pioraria as coisas. "Desculpa, eu já vou levantar", murmurou com a voz trêmula. Helena riu, cruzando os braços. "Olha só, parece um rato pedindo migalha. Você devia agradecer por ainda ter um teto para dormir." Clara engoliu seco e, como sempre, permaneceu em silêncio. O silêncio era sua única arma. A casa em que vivia não era um lar. Era uma prisão. Seus pais adotivos, pessoas amargas e cruéis, jamais a trataram como filha. Para eles, Clara era apenas uma empregada gratuita. Passava os dias lavando, cozinhando, limpando e, quando algo saía errado, apanhava. "Você vai se atrasar!" gritou a mãe adotiva, entrando na cozinha com os olhos carregados de desprezo. "O almoço não vai se preparar sozinho." Clara correu, tentando esconder a mão trêmula enquanto picava legumes. O cheiro da sopa se espalhava, mas seu estômago vazio doía. Fazia 2 dias que não comia direito. Sempre era a última a sentar à mesa, e quando sobrava, recebia as sobras frias. Na escola, as coisas não eram diferentes. Helena era a estrela, bonita, arrogante, rica de aparência. Adorava humilhar Clara diante de todos. "Você nunca vai ser ninguém, sabia?" sussurrava no ouvido dela durante os intervalos. "Nem devia existir." O riso das colegas ecoava pelo pátio enquanto Clara tentava esconder as lágrimas. O que ninguém sabia era que, embaixo de suas roupas surradas, ela escondia cicatrizes. Cada marca era um lembrete cruel do lugar onde vivia. Mas havia algo que ninguém podia tirar. Um colar prateado, com um pequeno pingente em forma de flor. Sempre que a dor ficava insuportável, ela tocava nele. Era sua única lembrança da família que perdera ainda bebê. Naquela noite, enquanto se deitava exausta, Clara segurou o colar e sussurrou para si mesma: "Quem são vocês? Por que me deixaram aqui?" As lágrimas caíram silenciosas. Lá fora, a lua iluminava a janela quebrada do quarto minúsculo. E, sem saber, ela se aproximava cada vez mais da verdade que mudaria tudo. A filha desprezada, a menina que todos pisoteavam, estava destinada a se tornar o centro da história mais poderosa do país. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se até o céu tivesse piedade dela. Clara desceu as escadas em silêncio, com a cabeça baixa. O cheiro de pão fresco invadia a cozinha, mas ela sabia que não teria direito a um pedaço sequer. Na mesa, sua mãe adotiva saboreava o café com calma. Helena, elegante como sempre, tirava selfies com o celular novo que ganhara no aniversário. Ao ver Clara, a garota riu com desdém. "Olha só quem resolveu aparecer", disse, batendo na cadeira ao lado. "Senta aí, mendiga." Clara respirou fundo. Ela não queria confusão, só precisava sobreviver àquele dia. Mas a provocação não parava nunca. "Eu ouvi dizer que ontem você tirou nota baixa de novo", comentou o pai adotivo, sem olhar para ela. "Sabe o que isso significa, não é?"
Clara ficou em silêncio, os dedos trêmulos em cima da mesa. Que você é burra! Gritou Helena, jogando um pedaço de pão no rosto dela. As risadas ecoaram como facadas. Clara abaixou a cabeça. Se respondesse, apanharia. Se ficasse quieta, doía igual. O café terminou e, como sempre, ela não comeu nada. Voltou ao quarto para se arrumar para a escola. A roupa era a mesma de sempre, uniforme velho, costurado várias vezes. Helena, ao contrário, exibia sempre roupas novas, bolsas caras, perfumes importados. No caminho, os colegas notaram a diferença gritante entre as duas. São mesmo irmãs? Cochichou uma garota. Claro que não, respondeu Helena com desdém. Essa aí foi enfiada na nossa casa por pena. Nem deveria estar viva. Clara fechou os olhos por um instante. As palavras feriam mais do que qualquer tapa. Na sala de aula, o professor chamou a atenção de Clara por estar distraída. O cansaço e a fome já a consumiam. Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, menina. A turma riu. Quando o sinal tocou, Clara se escondeu atrás da escola, segurando o colar no pescoço. Sussurrou, como quem pede socorro a alguém invisível. Eu só queria entender. Por quê? Comigo? Mas não havia resposta, apenas o vento batendo nas folhas. À tarde, em casa, Helena entrou no quarto de Clara sem bater. Pegou o colar em suas mãos com força. Sempre com esse trapo no pescoço? O que isso tem de tão especial? Clara tentou tomar de volta. É meu! Exclamou com a voz embargada. Helena sorriu com maldade. Deve ser a única coisa que vale alguma coisa em você. Quem sabe um dia eu não vendo. A mãe adotiva entrou nesse instante e viu a cena. Em vez de defender Clara, apenas cruzou os braços. Se ela quiser, pode pegar. Essa garota não tem nada mesmo. Clara sentiu o coração se despedaçar. Abraçou o colar com força, correndo para fora. As lágrimas desciam, mas não havia ninguém para consolá-la. Naquela noite, não conseguiu dormir. As palavras da irmã ecoavam sem parar. Você não vale nada. Nem devia estar viva. Deitada no colchão rasgado, ela prometeu a si mesma. Um dia eles vão se arrepender de tudo. Mal sabia ela que esse um dia estava cada vez mais perto. A madrugada havia sido longa. Clara não pregou os olhos, pensando em como sobreviveria ao próximo dia. Seu corpo estava cansado, frágil, e a fome a corroía por dentro. Quando o sol nasceu, saiu de casa sem dizer nada. Preferia enfrentar o frio da rua a ouvir mais humilhações. As calçadas estavam molhadas pela chuva da noite anterior. Clara caminhava devagar, com a cabeça baixa, segurando firme o colar em seu pescoço. O estômago vazio roncava, mas ela já nem tinha forças para se envergonhar. Com licença, tentou pedir a uma senhora que passava, mas a mulher a olhou de cima a baixo e acelerou o passo. Clara seguiu em frente cambaleando. As vitrines das padarias exibiam pães dourados, bolos cobertos de açúcar, mas eram apenas miragens para quem não tinha nada. Seus olhos marejaram. Um pedaço de pão era tudo que ela desejava naquele momento. De repente, a visão começou a ficar turva. O mundo girava. O corpo fraco não aguentava mais. Não agora, murmurou, antes de cair no chão frio da rua. O barulho chamou a atenção de alguns transeuntes, mas ninguém parou. Apenas um homem que vinha logo atrás correu até ela. Moça! Ei, você está me ouvindo? A voz era firme, preocupada. Ele se ajoelhou, colocando a mão sobre a cabeça dela para protegê-la do chão. Clara estava inconsciente, o rosto pálido, os lábios secos. O homem olhou ao redor sem pensar duas vezes. Pegou-a nos braços e a levou para dentro de um carro preto estacionado próximo dali. Aguenta firme, eu vou cuidar de você, sussurrou ligando o motor. A manhã chegou suave, com a luz dourada entrando pelas frestas da cortina branca.
Clara abriu os olhos devagar. Por um instante, esqueceu onde estava. A cama era macia, os lençóis limpos, o quarto silencioso. Nada se parecia com o cubículo frio onde dormia em casa. Mas logo o coração disparou. Não, isso não é meu quarto. Onde eu estou? Ela se sentou depressa, as mãos tremendo, o olhar correndo por cada detalhe. Os móveis de madeira clara, a jarra de flores frescas na mesinha, o copo de água ainda cheio ao lado da cama. Tudo parecia bom demais para ser real. Quando tentou se levantar, a fraqueza a fez vacilar. As pernas ainda não obedeciam. Foi nesse instante que a porta se abriu e ele entrou. O homem, alto, de semblante firme, mas com olhos gentis. Carregava uma bandeja de café da manhã, pão fresco, frutas e leite quente. O cheiro invadiu o quarto e o estômago dela se contorceu, mas Clara desviou o olhar. Bom dia, disse ele com a voz calma. Como você está se sentindo? Clara não respondeu. O silêncio dela não era apenas timidez, era defesa, uma armadura que havia aprendido a usar contra o mundo. Eu sei que está assustada, continuou ele, pousando a bandeja ao lado da cama. Mas não precisa ter medo. Ontem você desmaiou de fome. Se eu não estivesse lá... Ele suspirou, balançando a cabeça. Prefiro nem imaginar. Clara apertou o colar em seu pescoço. Sempre que tinha medo, fazia isso. Era como se aquele objeto fosse seu único escudo. Eu não pedi ajuda, murmurou ela finalmente, a voz baixa, quase quebrada. Ele se aproximou devagar, parando a poucos passos da cama. Não pediu, mas precisava. As palavras dele atingiram fundo. Clara ergueu os olhos, encarando-o por um breve instante. E naquele olhar, algo estranho aconteceu. Não era ameaça, não era desprezo. Era cuidado. Uma gentileza que ela não reconhecia. Sentiu o rosto aquecer, o coração bater mais rápido. Ao mesmo tempo, uma onda de medo a percorreu. Não posso confiar. E se ele também me machucar? Por que está fazendo isso? Ela perguntou, tentando soar firme, mas a voz saiu trêmula. Não me conhece. Ele abriu um sorriso leve, quase enigmático. Às vezes não é preciso conhecer para saber que alguém precisa de nós. O silêncio pairou no quarto. Clara desviou os olhos, incapaz de sustentar aquela estranha sensação. Era como se, pela primeira vez, alguém a enxergasse. Mas a confusão tomou conta. Ela não sabia se queria ficar ali ou fugir, se aceitava a mão estendida ou se escondia como sempre fizera. Segurando firme o colar, sussurrou apenas para si mesma. Eu não posso... Ele a observava, intrigado. Não sabia nada sobre sua vida, mas via a dor estampada em cada gesto. Decidiu não pressionar. Coma um pouco, ganhe forças. O resto, você mesma vai decidir. Clara olhou para a bandeja. O cheiro doce das frutas a torturava, mas o medo era maior que a fome. Ela queria acreditar, queria confiar, mas confiar sempre tinha custado caro demais. E assim, naquela manhã, entre o cheiro do pão fresco e o peso das lembranças, nasceu a chama da atração e da dúvida. Clara não sabia ainda, mas aquele homem seria a peça mais importante do seu destino. O silêncio do quarto foi quebrado apenas pelo som distante de pássaros. Clara permanecia sentada na cama, imóvel, olhando para a bandeja de café da manhã que ainda não tinha tocado. O coração batia acelerado, dividido entre a fome e o medo. A porta se abriu de novo e ele entrou. Desta vez sem bandeja, sem pressa, apenas ele. Clara ergueu os olhos, surpresa com a serenidade em seu rosto. Acho que ainda não me apresentei, disse ele, aproximando-se. Meu nome é Rafael. Clara sentiu um aperto no peito. Rafael, o nome soava firme, seguro, diferente de tudo que conhecia. E o seu?
Perguntou, esperando uma resposta. Ela hesitou. Dizer seu nome parecia expor uma parte de si que preferia esconder. Depois de alguns segundos, respondeu em voz baixa, Clara. Ele sorriu, e aquele simples gesto mexeu com ela de um jeito inesperado. Clara, combina com você. Um rubor tomou conta das bochechas dela. Não estava acostumada a ouvir algo gentil. Nunca alguém havia elogiado seu nome. Nunca alguém havia pronunciado Clara com tanto cuidado. Os olhos deles se encontraram, e por alguns segundos o mundo pareceu parar. Não havia fome, não havia dor. Apenas aquele instante suspenso, carregado de algo novo. Algo que ela não sabia se era esperança ou perigo, mas logo a realidade voltou. O medo bateu mais forte. Ela se levantou da cama, cambaleando. Eu preciso ir embora. Espera. Rafael deu um passo à frente. Não está pronta. Pelo menos coma alguma coisa, recupere as forças. Clara desviou o olhar. Você pode me dar um copo de água? Claro. Ele caminhou até a cozinha, deixando a porta entreaberta. E foi nesse momento que Clara tomou sua decisão. O coração batia descompassado. Fuja, fuja antes que seja tarde. Com passos rápidos e silenciosos, atravessou o corredor. O medo de ser pega a fazia tremer, mas a necessidade de escapar era maior. Quando alcançou a porta da frente, abriu devagar e correu para a rua, o colar balançando contra o peito. Na cozinha, Rafael encheu o copo. Sorriu, imaginando que finalmente ela aceitara algo dele. Mas ao voltar ao quarto, vazio. Clara! Chamou, olhando ao redor. Nenhuma resposta. Ele deixou o copo sobre a mesa, confuso. O quarto estava silencioso, a cama desfeita, mas Clara tinha desaparecido. Um aperto tomou conta de seu peito. Não sabia quem ela era, de onde vinha, mas algo dentro dele dizia que aquela garota carregava mais do que fome e medo, e que deixá-la ir embora assim seria um erro. Enquanto isso, Clara corria pelas ruas, ofegante, com lágrimas nos olhos. Não entendia o que sentia. Atração, gratidão, pavor, tudo misturado. Só sabia de uma coisa: não podia se permitir confiar. Porque em sua vida, confiança sempre significava dor. Rafael passou horas caminhando de um lado para o outro pela sala, tentando entender o que tinha acontecido. Não fazia sentido. Ele havia cuidado dela, oferecido abrigo, comida, e mesmo assim, ela fugiu sem dizer nada. Sentia-se estranho. Não era apenas preocupação. Era como se algo dentro dele tivesse despertado no momento em que Clara disse seu nome. Clara. Só de pensar, já vinha um peso no peito. Quem é você, afinal? Murmurou para si mesmo, apertando a xícara de café que esfriava em suas mãos. No fim da tarde, decidiu sair. Pegou o carro e percorreu as ruas próximas ao lugar onde a encontrara. Parava em esquinas, perguntava discretamente a comerciantes e transeuntes. Vocês viram uma jovem? Magra, cabelos longos, olhar triste. Alguns apenas balançavam a cabeça. Outros olhavam sem interesse, acostumados a ver rostos anônimos perdidos na multidão. Em cada resposta negativa, Rafael sentia uma angústia crescer. Era irracional. Conhecer a Clara apenas por algumas horas. Mas algo nele se recusava a acreditar que ela era apenas mais uma desconhecida. À noite, estacionou o carro e caminhou pelas ruas. As luzes amarelas dos postes iluminavam a calçada molhada pela garoa fina. Pessoas passavam apressadas, algumas riam em bares, outras vendiam flores. E no meio de toda aquela vida, ele procurava apenas um rosto. Mas Clara não estava em lugar nenhum. Exausto, voltou para casa. Ao entrar no quarto onde ela havia dormido, tudo parecia carregado pela ausência dela. A cama ainda tinha o formato delicado de seu corpo. O colar não estava ali. Ela jamais o deixaria. Era como se cada detalhe gritasse sua falta.
Rafael se jogou na poltrona, passando a mão pelos cabelos. Por que você fugiu? Repetiu em voz baixa, sentindo uma mistura de frustração e vazio. Enquanto isso, Clara estava de volta ao inferno que chamava de lar. No pequeno quarto abafado, tentava convencer a si mesma de que tinha feito a coisa certa. Se tivesse ficado, talvez ele fosse como os outros. Talvez também me machucasse. Não posso acreditar em ninguém. Mas por mais que tentasse afastar o pensamento, a imagem de Rafael insistia em voltar. O olhar dele, o tom suave da voz, a forma como pronunciou seu nome. Clara apertou o colar contra o peito e fechou os olhos. Sentia-se confusa, dividida entre o medo e o desejo de acreditar que, pela primeira vez, alguém poderia se importar de verdade com ela. Do outro lado da cidade, Rafael também fechava os olhos, tomado por uma sensação que não sabia explicar. Tinha perdido Clara, mas sabia no fundo que não era o fim. O destino não os tinha unido à toa. O som estridente de uma gaveta batendo ecoou pelo pequeno quarto. Clara, sentada no canto com os joelhos encolhidos, levantou o olhar assustada. Sua irmã, Camila, estava ali, com os olhos faiscando de ódio e a mão cerrada em torno do colar. "Onde você conseguiu isso?" Camila gritou, levantando a joia diante de Clara como se fosse uma prova irrefutável de um crime. "Você roubou, não foi?" Clara balançou a cabeça. A voz quase não saía. Não, eu nunca... Esse colar é meu, era da mamãe." Camila riu com desprezo, uma gargalhada seca que cortava como lâmina. "Da mamãe? Você acha que alguém vai acreditar nessa sua historinha? Você é só uma mendiga dentro da própria casa." Clara tentou se explicar, mas não teve tempo. O primeiro tapa veio rápido, ardendo em seu rosto. Depois outro. Camila parecia ter acumulado anos de rancor e despejava tudo agora, cada golpe carregado de inveja e crueldade. "Você não merece nada!" gritou, empurrando-a contra a parede. "Eu sempre fui a melhor, a mais bonita, e ainda assim todos olham para você com pena. Eu vou acabar com isso." Clara cambaleou, o corpo frágil já sem forças para resistir. Tentou proteger o rosto com os braços, mas Camila a segurou pelos cabelos e a jogou no chão. "Você é uma ladra!" Cuspiu as palavras, o rosto vermelho de fúria. "Vai pagar por cada olhar de piedade que eu recebi por sua culpa." O último golpe foi tão forte que Clara perdeu o ar. O quarto girou em sua visão. Sentiu o gosto de sangue nos lábios, a cabeça latejando. Tentou chamar por ajuda, mas a voz não saiu. O colar, caído ao lado dela, refletia um brilho fraco na penumbra. E então a escuridão tomou conta. Clara desmaiou. Camila a olhou por um instante, respirando ofegante até se dar conta do que tinha feito. Um silêncio pesado tomou o quarto. A irmã, caída no chão, parecia não se mover. Pela primeira vez, Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Rafael não conseguia esquecer o rosto dela. Desde a noite em que Clara desaparecera, ele estava inquieto, sentindo que algo terrível poderia ter acontecido. O vazio em sua casa se tornara insuportável e cada detalhe parecia lembrar dela. O travesseiro amassado, a xícara esquecida na pia, até o perfume suave que ainda pairava no ar. Naquela noite, decidido, ele voltou ao bairro onde a encontrara pela primeira vez. Caminhou devagar, observando cada esquina, cada beco, como se fosse guiado por uma força invisível. Foi então que ouviu um murmúrio baixo, quase um gemido sufocado vindo de uma casa antiga, de janelas estreitas e luz fraca. Aproximou-se, com o coração disparado. A porta estava entreaberta. Rafael hesitou por um segundo, mas empurrou. O que viu o fez congelar. Clara estava caída no chão, o rosto machucado, sangue no canto da boca. Seus cabelos desgrenhados se espalhavam como uma sombra ao redor dela. O colar quebrado brilhava ao lado de sua mão frágil.
Clara! Ele correu até ela, ajoelhando-se. Meu Deus, o que fizeram com você? Ela abriu os olhos devagar, a visão turva. Quando reconheceu a voz, lágrimas surgiram. É, Rafael. Você veio. Ele a segurou com cuidado, como se tivesse medo de que se quebrasse ainda mais. O peito dele queimava de raiva e dor. Quem fez isso com você? Perguntou, a voz carregada de fúria contida. Clara tentou responder, mas a fraqueza era maior. Apenas uma palavra escapou de seus lábios antes que voltasse a desmaiar. Camila! Rafael a pegou nos braços, sentindo o peso leve e doloroso dela contra o peito. O corpo frágil, a respiração irregular, os ferimentos. Nada daquilo era justo. Ao sair daquela casa, ele olhou uma última vez para trás. As paredes escondiam segredos sujos, e agora ele sabia. Clara não era apenas uma jovem misteriosa. Ela era uma sobrevivente de um mundo cruel, uma prisioneira dentro da própria família. No carro, acelerando pelas ruas molhadas, Rafael pensava apenas em uma coisa: salvar Clara. Custasse o que custasse. Clara abriu os olhos devagar. A claridade suave da manhã atravessava as cortinas de um quarto elegante e acolhedor. As paredes em tons claros, os móveis organizados, o aroma de café recém-passado, nada lembrava o ambiente hostil da casa em que vivia. Por um instante, ela pensou que ainda sonhava. Tocou o lençol macio, sentiu a textura delicada entre os dedos. Era como se tivesse acordado em outro mundo. Você está acordada? A voz calma de Rafael soou ao lado dela. Clara virou o rosto e o viu sentado numa poltrona próxima, olhando-a com preocupação sincera. Ele parecia cansado, mas aliviado. Onde eu estou? Ela sussurrou, a voz fraca. Na minha casa. Rafael se aproximou, apoiando-se na beira da cama. Você estava muito machucada. Não podia deixar você lá. Clara desviou o olhar, envergonhada de sua própria fragilidade. Eu não queria dar trabalho. Ele segurou a mão dela com firmeza, mas com delicadeza. Você não é um trabalho, Clara. Você merece um cuidado. O coração dela bateu mais forte. Ninguém jamais havia dito aquelas palavras para ela. Sempre fora tratada como um fardo, um estorvo. Aquela bondade parecia impossível. Eu não sei por que está fazendo isso por mim, murmurou, os olhos marejados. Rafael a encarou profundamente. Porque você precisa de alguém que veja quem você realmente é. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de algo novo, quase assustador. Clara sentiu o peito aquecer, mas também o medo de acreditar demais. Posso te trazer um pouco de água? Ele perguntou, tentando quebrar a tensão. Ela assentiu com um leve sorriso tímido. Rafael se levantou, caminhando até a cozinha. Mas quando voltou, o quarto estava vazio. A cama ainda tinha a marca do corpo dela, o lençol amarrotado, mas Clara havia desaparecido. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando entender. O copo d'água tremia em sua mão. Clara, por que você fugiu de mim? Murmurou, sentindo uma mistura de preocupação e frustração. Do lado de fora, Clara corria pelas ruas, confusa. Seu coração gritava para ficar, mas sua mente dizia que não podia. Ela acreditava que sua dor acabaria destruindo qualquer um que tentasse se aproximar. E pela primeira vez, Rafael percebeu que encontrá-la novamente não seria fácil. O silêncio da casa estava pesado quando Clara entrou. As paredes pareciam se inclinar sobre ela, e o cheiro de mofo misturado com comida fria a fez estremecer. Cada passo que dava no chão rangente lembrava que estava de volta ao seu mundo de dor. Ah, olha só quem decidiu voltar. Camila surgiu da sala com um sorriso cruel, cruzando os braços. Pensou que poderia fugir de mim e da mamãe, não é? Clara tentou manter a calma, respirando fundo.
Eu só precisava me afastar um pouco, disse a voz quase imperceptível. Afastar? Camila riu, e o som parecia aço cortando a garganta de Clara. Você não tem direito a nada aqui. Nada! Sua mãe adotiva apareceu na cozinha, observando com aquele olhar frio e desaprovador que Clara conhecia tão bem. Então voltou. Espero que tenha aprendido que nada neste mundo vai te favorecer. Clara fechou os olhos e apertou o colar com força, tentando se manter firme. Mas os golpes verbais continuaram. Cada palavra um tapa invisível que a deixava mais frágil. Eu sabia que aquela joia sumida não podia ter ido longe. Camila continuou, aproximando-se com passos lentos, ameaçadores. Alguém tinha que pagar pelo meu presente. E você vai pagar. Clara recuou, tentando se esquivar, mas tropeçou e caiu no chão frio. O corpo doía, mas a vergonha e o medo do que poderia acontecer a paralisavam. Ela se sentou, abraçando os joelhos, tentando desaparecer ali mesmo. Que fraca, disse Camila, jogando uma almofada contra ela. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Clara fechou os olhos, lembrando do rosto de Rafael, de como ele cuidara dela, de como a tratara como se ela valesse alguma coisa. O calor daquela lembrança a fez tremer, misturando esperança e dor. Ela sussurrou para si mesma. Um dia, alguém vai me ver de verdade. Enquanto isso, do lado de fora, Rafael procurava sem descanso. Cada rua, cada esquina, cada beco parecia ser o caminho errado. Mas ele não desistiria. Sabia que Clara precisava dele, mesmo sem saber ainda. Dentro da casa, Clara se deitou no colchão fino, abraçando o colar, sentindo o vazio e a solidão. Mas no fundo, aquela pequena chama de esperança, que Rafael acendera sem perceber, permanecia viva. E assim, o ciclo de dor e busca continuava, preparando o terreno para o reencontro inevitável. A cidade começava a se iluminar com as luzes da noite quando Rafael caminhava pela calçada, cada passo carregado de determinação. Ele não parava de pensar em Clara. A forma como ela fugira, o medo estampado em seus olhos e, ao mesmo tempo, aquela vulnerabilidade que o havia tocado profundamente. Ele sabia que precisava encontrá-la de novo. Não podia deixá-la sozinha. Cada esquina percorrida era uma promessa silenciosa. Ela não enfrentaria mais o mundo sem alguém ao seu lado. Enquanto isso, Clara permanecia em casa, escondida sob o cobertor fino, com o colar apertado contra o peito. O medo da irmã e da mãe adotiva ainda a dominava, mas havia algo novo. Lembranças da bondade de Rafael, do cuidado com que ele a tratara. Uma centelha de esperança crescia, tímida, mas insistente. No dia seguinte, Rafael a encontrou finalmente em um pequeno café próximo à escola. Ela tentava se misturar à multidão, invisível, mas o olhar dele encontrou o dela em um instante. Sem palavras, sentou-se em sua frente. Clara, disse ele baixinho, com uma mistura de preocupação e suavidade. Posso te convidar para algo? Ela franziu o senho, desconfiada. Para quê? Uma festa. Não é qualquer festa. Ele respirou fundo. É uma ocasião importante. Quero que você vá comigo. Clara engoliu em seco. Festas sempre foram lugares de exposição e humilhação para ela. Lembranças de olhares cruéis, risadas e comparações com a irmã invadiam sua mente. Ainda assim, havia algo diferente no jeito que ele falava, como se realmente quisesse protegê-la de tudo que já a machucou. Eu não sei, murmurou hesitante. Minhas irmãs... Deixe isso comigo, respondeu Rafael, firme, mas com delicadeza. Eu estarei ao seu lado. Ela pensou no quanto ele se importava, no quanto parecia ser diferente de todos que já havia conhecido. Por um instante, quase aceitou, mas o medo ainda era mais forte. Eu preciso pensar, disse,
desviando o olhar e segurando o colar como se fosse seu escudo. Rafael assentiu, mas não tirava os olhos dela. Havia algo em Clara que o atraía, que o deixava inquieto, e ele sabia que não desistiria tão facilmente. Enquanto ela se afastava, sentiu o coração acelerar. Era confusão, medo, mas também algo novo, uma centelha de confiança que começava a crescer entre os dois. No entanto, em casa, Camila observava de longe. O ciúme já crescia dentro dela, percebendo que Clara atraía a atenção de Rafael, um homem bonito, seguro e aparentemente rico. O ódio tomou conta, misturado com inveja. Ela não iria permitir que a irmã tivesse qualquer centelha de felicidade ou liberdade. E assim, enquanto Clara tentava lidar com os sentimentos confusos e a insegurança, Rafael começava a perceber que protegê-la não seria apenas uma questão de cuidar, mas também de conquistar sua confiança, passo a passo. O jogo de aproximação e medo estava apenas começando. Clara estava pronta para sair. O vestido, simples mas elegante, refletia algo que ela nunca sentira: confiança. O convite para a festa ainda pairava como promessa de liberdade e um mundo diferente. Mas a sombra da irmã adotiva se aproximava, silenciosa e cruel. Camila entrou no quarto de Clara com passos rápidos, o rosto tomado pelo ódio. "Para onde você acha que vai?" disse, a voz carregada de veneno. "Não vai a lugar nenhum." Clara tentou manter a calma, segurando o colar contra o peito. "Eu só..." começou, mas Camila a interrompeu. "Você não merece nada", gritou agarrando-a pelo braço. "Nem sair de casa." Em um movimento rápido e calculado, Camila fechou a porta do quarto, trancando-a. Clara tentou abrir, mas a chave estava fora de alcance. A sensação de sufocamento tomou conta dela. "Solte-me!" gritou batendo na porta. "Eu vou." Mas nenhuma resposta veio, apenas o silêncio pesado da casa. Os minutos se transformaram em horas. Clara ficou encostada na porta, cansada, sentindo a fome apertar e a tristeza crescer. Cada batida no coração lembrava-lhe o quanto estava sozinha naquele mundo. Enquanto isso, Rafael esperava do lado de fora, imaginando o que poderia ter acontecido. Ligou para o celular dela sem resposta. Cada minuto de silêncio era um aperto no peito. "Clara, por favor, responde", murmurou, caminhando pela rua, inquieto. "Você está bem?" O medo de que algo terrível tivesse acontecido crescia a cada passo. Ele sabia que a cidade era grande, mas algo dizia que ela ainda estava perto. Não podia falhar com ela. No quarto, Clara sentou-se no chão, abraçando os joelhos. A fome, o cansaço e a dor física e emocional a consumiam. As lembranças das agressões da irmã e da mãe adotiva pesavam mais do que nunca. Sentia o corpo fraco, os olhos marejados e a esperança quase apagada. Depois de horas, Camila finalmente saiu do quarto, deixando apenas a porta entreaberta por descuido. Clara se arrastou até a cozinha, os joelhos doloridos, sem força para falar. Os dias sem comer deixaram-na frágil e apática. Alguém precisaria levá-la ao médico, mas ninguém se importava. Rafael, do lado de fora, não sabia que ela estava tão mal. Cada minuto de espera parecia uma eternidade. Ele caminhava de um lado para o outro, com a mente cheia de perguntas e o coração pesado. Não entendia por que ela havia desaparecido novamente, mas a determinação em encontrá-la não diminuía. Enquanto a noite caía, Clara finalmente fechou os olhos, exausta e sofrida, agarrando o colar que ainda carregava como sua única ligação com algo verdadeiro. Um sentimento de abandono e solidão a envolvia, mas no fundo, uma centelha de esperança permanecia. Rafael não desistiria dela. O jogo de medo, poder e cuidado estava apenas começando. A viagem até o consultório médico foi silenciosa. Clara estava encostada na poltrona do carro, abraçando o colar contra o peito,
os olhos fixos no chão. Cada curva da estrada parecia fazê-la sentir ainda mais o peso da vida que levava. Rafael dirigia com cuidado, olhando para o rosto dela de vez em quando, preocupado. "Está sentindo dor?" perguntou, tentando quebrar o silêncio. Clara apenas balançou a cabeça, sem coragem de falar. Sua garganta estava seca, mas não de sede. Era o medo, a incerteza que a fazia engolir em seco. Ao chegar ao consultório, foram recebidos por uma equipe atenciosa, mas Clara sentia cada gesto como invasivo. Os exames começaram, um após o outro. A cada teste, ela se sentia mais frágil, mais exposta. Rafael segurava sua mão sempre que podia, transmitindo força, mas sem invadir o espaço dela. Horas se passaram. Quando o médico entrou na sala, o silêncio tomou conta do ambiente. Rafael percebeu que o semblante sério do profissional não trazia boas notícias. "Clara", começou o médico, a voz grave. "Os exames mostram que você tem uma doença grave no sangue. Precisaremos encontrar um doador compatível rapidamente." O mundo pareceu girar para Clara. As palavras ecoavam em sua mente quase surreais. Ela não conseguia respirar direito. O colar apertado contra o peito parecia o único elo com algo familiar, algo que ainda pertencia a ela. "De doença grave", murmurou, a voz fraca, quase sem som. O que eu faço?" O médico respirou fundo. "Precisamos agir rápido. Um doador compatível é essencial. Não há tempo a perder." Rafael olhou para Clara, seu olhar cheio de determinação. "Não se preocupe, Clara. Vamos achar alguém. Eu vou ajudar você, custe o que custar." Clara apertou os olhos, tentando processar a situação. O medo misturava-se à esperança. Pela primeira vez na vida, alguém estava disposto a lutar por ela, a não deixá-la sozinha. Enquanto saíam do consultório, Rafael segurava a mão dela com firmeza, transmitindo segurança. Clara sentia o coração disparar, a gratidão e a atração crescendo. Mas também sabia que aquela luta não seria fácil. O futuro era incerto e a doença transformava cada instante em urgência. O colar brilhava sob a luz do carro, lembrando-a de que, apesar de tudo, havia ainda uma conexão com sua verdadeira família. Algo que ainda não sabia, mas que mudaria sua vida para sempre. E naquele momento, entre o medo e a esperança, nasceu a promessa silenciosa. Eles lutariam juntos, até o fim, para encontrar uma saída. O café da manhã naquela manhã foi silencioso, mas carregado de tensão. Clara ainda estava fragilizada, o corpo enfraquecido pela fome e pelos dias difíceis que passara em casa. Rafael observava cada gesto dela, cada piscada, cada respiração, com um cuidado que misturava preocupação e algo mais profundo. "Eu preciso explicar", disse Clara, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto segurava o colar com força. "Sobre a festa. Eu não fui..." Rafael franziu a testa, o olhar sério. "Por quê?" perguntou, tentando conter a frustração que crescia dentro dele. "Minhas irmãs..." começou, a voz trêmula. Elas não me deixaram sair. Eu não podia." Ele se inclinou, pegando a mão dela com delicadeza. "Você não precisava me esconder nada, Clara." O olhar dele era intenso, quase exigindo confiança. "Eu só queria que estivesse ao meu lado." O coração dela bateu mais rápido. A sinceridade na voz dele, o cuidado em seu toque. Tudo fazia com que suas defesas tremessem. Por um instante, ela se permitiu relaxar, sentir que não precisava lutar sozinha. "Eu tentei", murmurou, os olhos marejados. "Mas cada vez que eu penso em confiar em alguém, lembro do que acontece depois." Rafael apertou a mão dela, transmitindo força. "Eu sei que você sofreu muito, mas eu não sou como eles. Não vou te machucar, Clara." Ela olhou para ele confusa. As emoções se misturavam. Medo, gratidão, atração,
Não sabia se podia acreditar em alguém, mas algo dentro dela dizia que Rafael era diferente de todos que já a haviam tratado com crueldade. Então, você realmente quer me ajudar? Sussurrou, quase sem acreditar. Ele sorriu, e aquele sorriso iluminou algo no peito dela que ela achava perdido há muito tempo. Sempre. E não só isso. Quero estar ao seu lado, Clara. Quero lutar com você. A proximidade aumentou. O toque das mãos, o olhar intenso, tudo indicava que algo estava mudando. Um laço invisível se formava entre eles, um fio de confiança e atração que nenhum dos dois podia ignorar. Clara respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de sentimentos. Eu não sei se estou pronta, murmurou, a voz trêmula. Rafael inclinou-se mais perto, o rosto a poucos centímetros do dela. Não precisa estar pronta. Só me deixe estar aqui. Por um instante, o mundo parecia parar. O medo e a dor ainda estavam presentes, mas a sensação de proteção, de cuidado e de algo mais profundo preenchia o espaço entre eles. E naquele instante, Clara sentiu pela primeira vez que talvez pudesse confiar, que talvez não precisasse enfrentar o mundo sozinha. O céu começava a escurecer quando Clara, sentada à mesa da cozinha, olhou para Rafael com olhos cheios de determinação e um toque de medo. A fragilidade do corpo ainda era evidente, mas a força da mente começava a emergir. Rafael, começou, a voz baixa, hesitante. Eu preciso da sua ajuda. Ele inclinou-se para a frente, preocupado. Com o quê? Com meu passado e com a busca por alguém que possa me salvar. Um doador. Ela segurou o colar com força, como se fosse seu último elo com a própria história. Eu não sei quem eu realmente sou, nem de onde vim, mas preciso descobrir, antes que seja tarde. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Então vamos descobrir juntos. Não vou deixar você sozinha, Clara. A firmeza na voz dele parecia quebrar a barreira do medo que a prendia. Eles começaram a vasculhar documentos antigos, fotos antigas que Clara trazia de casa, cartas esquecidas e qualquer pista que pudesse levar ao seu passado verdadeiro. Cada fragmento era uma pequena vitória, mas também uma avalanche de emoções. Clara sentia medo, esperança e uma dor silenciosa de tudo que havia perdido. Isso aqui, disse Clara, mostrando uma fotografia amarelada pelo tempo. Acho que essa pessoa pode estar ligada a mim. Rafael examinou a foto atentamente. O olhar de Clara estava preso à imagem, os olhos marejados. Ele colocou a mão sobre a dela, transmitindo força e apoio. Então vamos atrás disso. A cada pista encontrada, a conexão entre eles se fortalecia. Rafael não apenas ajudava com a busca, ele a confortava, a protegia, e cada gesto, cada palavra, construía uma confiança silenciosa. Clara, que havia vivido anos de medo e abandono, sentiu que podia confiar de novo, mesmo que aos poucos. No entanto, a urgência da doença não os deixava descansar. Cada hora perdida sem encontrar um doador compatível era um risco. A pressão aumentava e a necessidade de descobrir a verdade sobre sua família se misturava com a luta pela própria vida. Enquanto trabalhavam lado a lado, Clara sentiu uma centelha de esperança crescer dentro dela. Pela primeira vez, não estava sozinha. Pela primeira vez, alguém acreditava nela, se importava com ela de verdade. E Rafael, olhando para Clara, percebeu que aquela busca não era apenas pelo passado dela ou pelo doador. Era também pela conexão que se formava,
pela promessa silenciosa de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O futuro ainda era incerto, mas a determinação deles era clara. Descobrir a verdade e lutar por sua vida, juntos, custe o que custar. Clara acordou naquela manhã com a sensação de um peso no peito, mas também com algo diferente. A presença de Rafael era constante, um conforto silencioso que fazia o medo e a dor parecerem menores. Ele estava sentado ao lado da cama, lendo alguns relatórios sobre possíveis doadores compatíveis. Quando ela abriu os olhos, ele sorriu suavemente. "Bom dia, Clara. Como está se sentindo hoje?" Ela tentou sorrir, mas a fraqueza ainda era evidente. "Melhor, porque você está aqui." Rafael se aproximou e segurou sua mão, transmitindo força sem palavras. "Sempre estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça." Nos dias que se seguiram, ele não apenas a acompanhou aos exames, mas também passou horas pesquisando, telefonando, falando com hospitais e possíveis doadores. Cada gesto, cada palavra era uma promessa silenciosa de que não a abandonaria. Clara sentia-se protegida, mas também confusa. Nunca alguém se importara tanto com ela. A mistura de gratidão e atração a deixava vulnerável, mas ao mesmo tempo começava a despertar algo que ela nunca conhecera: confiança verdadeira. "Eu não sei como agradecer", disse ela, segurando o colar com força. "Não precisa agradecer", respondeu Rafael. "Apenas confie em mim. É o suficiente." Eles passavam horas conversando sobre coisas pequenas, detalhes do cotidiano, sonhos e medos. Cada momento compartilhado fazia o vínculo entre eles crescer, como se a proximidade física e emocional começasse a curar as feridas invisíveis de Clara. Mesmo nos momentos de silêncio, a presença de Rafael era reconfortante. Ele sabia quando ficava quieta, quando precisava apenas de alguém por perto, quando bastava um olhar para transmitir força. E naquele apoio constante, Clara começou a sentir algo que jamais imaginara, que podia enfrentar não apenas a doença, mas todo o passado de dor e abandono com alguém de seu lado. Rafael, por sua vez, percebia que aquela proximidade não era apenas sobre cuidar. Ele sentia que cada gesto, cada sorriso tímido dela, cada olhar vulnerável, estava puxando seu coração para mais perto, sem que ele pudesse resistir. O amor começava a nascer silencioso, forte, impossível de ignorar. E mesmo diante da incerteza e do perigo, ambos sabiam que não queriam mais enfrentar o mundo separados. A tarde estava calma, e o sol iluminava suavemente o quarto onde Clara e Rafael conversavam. Eles haviam passado dias juntos, compartilhando risos, medos e confidências. Cada gesto, cada olhar aproximava-os mais do que jamais imaginaram ser possível. "Você sabe que sempre estará aqui, não é?", disse Rafael, segurando a mão dela. Clara respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Eu sei", murmurou, a voz trêmula, mas cheia de emoção. O silêncio entre eles não era vazio, estava carregado de algo que não podia mais ser ignorado. Rafael inclinou-se lentamente, aproximando o rosto do dela. O coração de Clara disparou, e por um instante tudo pareceu parar. Quando seus lábios se tocaram, uma onda de calor percorreu o corpo dela. Era o primeiro beijo, intenso, delicado e cheio de promessa. Sentimento de segurança e desejo misturava-se, criando algo novo, poderoso e impossível de negar. Eles se afastaram apenas alguns centímetros, respirando juntos, os olhos brilhando com emoção. Pela primeira vez, Clara sentiu que podia confiar plenamente, que não precisava se proteger sozinha. No entanto, fora do mundo deles, a inveja se agitava. Camila observava de longe, percebendo cada aproximação,
cada sorriso compartilhado. O ódio crescia como fogo e uma ideia cruel se formava em sua mente. Ele não vai ficar com você, murmurou Camila, se apertando os dentes. Eu vou acabar com isso. Dias depois, enquanto Clara e Rafael se preparavam para um momento juntos, Camila tramou uma armadilha. Ela dopou Rafael com uma bebida que parecia inofensiva, criando uma ilusão cruel. Faria parecer que ele havia traído Clara. Quando ele acordasse, confuso e sem lembranças da noite, Clara estaria devastada. Camila sabia que seria suficiente para separar o casal, para que Clara voltasse à solidão que sempre marcou sua vida. Mas mesmo na escuridão do plano da irmã, o vínculo entre Clara e Rafael já havia sido plantado. O amor nascente entre eles resistiria aos obstáculos, mesmo que por enquanto estivesse prestes a ser testado pela inveja e pela mentira. O primeiro beijo marcava o início de um romance intenso, mas também o início de uma série de desafios que ambos teriam de enfrentar para ficarem juntos. A noite caía pesada sobre a cidade e o apartamento de Rafael estava silencioso. Tudo parecia normal, mas uma sombra invisível rondava o casal. Camila, movida pela inveja e ódio, havia preparado cuidadosamente sua armadilha. Naquela noite, ela conseguiu dopar Rafael, fazendo parecer que ele havia traído Clara. As fotos falsas foram enviadas diretamente para o celular dela, acompanhadas de mensagens frias e cruéis. Clara, já fragilizada emocionalmente e acostumada às mentiras e traições da família adotiva, abriu as mensagens sem desconfiar. Seu coração disparou, escorreram pelo rosto. E as lágrimas, cada imagem, parecia provar uma verdade que não existia. Como ele pôde? Sussurrou, a voz quebrada. Depois de tudo, como ele pôde me trair? O choque e a dor eram tão grandes que ela não conseguiu pensar claramente. Em poucos minutos, decidiu tomar uma atitude radical. Terminou tudo por mensagem, sem esperar explicações, sem ouvir Rafael. Do outro lado, Rafael acordou confuso, a cabeça latejava e a memória da noite anterior estava turva. Ele procurou o celular mensagem de término. O mundo pareceu desabar. Clara, o que aconteceu? Murmurou, tentando ligar para ela. Por que terminou? Eu não lembro de nada. Mas não havia resposta. O silêncio cruel aumentava a angústia dele, e cada minuto sem saber de Clara era como uma faca em seu coração. Enquanto isso, Clara voltou para a casa das irmãs, ainda desolada, abraçando o colar como se fosse sua única proteção. A confiança e a esperança que começavam a florescer foram esmagadas em segundos. Por sua vez, observava de longe, satisfeita com o efeito de sua manipulação. Mas o que ela não sabia era que o vínculo entre Clara e Rafael não poderia ser destruído tão facilmente. A verdade, mais cedo ou mais tarde, apareceria. Mesmo em meio à dor e à solidão, uma pequena centelha de esperança permanecia viva. Rafael, sem entender nada, continuava a busca pelo doador, determinado a não desistir de Clara, mesmo sem estar junto dela. E assim, a trama se aprofundava. Amor, engano e mistério entrelaçavam, preparando o terreno para reviravoltas ainda mais intensas. Clara sentou-se na cama, o celular tremendo em suas mãos. As fotos enviadas por Camila brilhavam na tela, cada uma mais dolorosa que a anterior. A raiva, a decepção e o medo misturavam-se, criando um nó quase insuportável em seu peito. Eu não posso, murmurou, lágrimas escorrendo. Eu não posso mais confiar nele. Sem pensar duas vezes, digitou uma mensagem curta, fria e definitiva. Terminamos. Não quero mais falar. Você. O envio foi instantâneo, um corte seco, brutal, que rasgava qualquer esperança que ainda existisse. Clara guardou o celular,
Abraçou o colar contra o peito e se deixou cair no colchão. A sensação de abandono era familiar, mas agora ainda mais dolorosa por envolver alguém que finalmente havia mostrado bondade. Do outro lado, Rafael acordou confuso, a cabeça latejando. A memória da noite anterior estava turva, e o primeiro reflexo foi olhar o celular. A mensagem de término apareceu como um golpe inesperado. Clara, o que aconteceu? Murmurou desesperado. Eu não lembro de nada. Não entendo. Ele tentou ligar, enviar mensagens, mas nenhuma resposta chegava. O silêncio era cruel, deixando-o angustiado e impotente. Rafael sabia que algo estava errado, mas não conseguia compreender o que. Enquanto isso, Clara voltou para a casa das irmãs. O ambiente familiar voltou a ser uma prisão silenciosa. A dor e a frustração a consumiam, e a esperança que começara a surgir com Rafael parecia distante, quase inalcançável. O colar, única ligação com seu passado e sua verdadeira identidade, estava apertado contra o peito, lembrando-a de que, apesar de tudo, havia algo que ninguém poderia tirar. Ela ainda tinha uma conexão com algo maior, algo verdadeiro. Mesmo em meio à solidão e à dor, Rafael não desistia. Ele continuava a busca pelo doador, determinado a salvar Clara, mesmo sem poder falar com ela ou entender a razão do término. A persistência dele era silenciosa, mas e poderosa, preparando o terreno para o reencontro inevitável. A cidade parecia maior e mais fria, sem Clara ao seu lado. Cada passo de Rafael pelas ruas era marcado por uma ansiedade silenciosa, misturada à determinação de não desistir. Ele sabia que cada minuto perdido significava risco para ela, e a responsabilidade pesava sobre seus ombros como nunca antes. Ele ligava para hospitais, clínicas e laboratórios, verificando listas de doadores compatíveis. Cada ligação trazia esperança ou frustração, mas ele não parava. Cada nome que passava, cada detalhe conferido, era mais uma tentativa de encontrar a chave para salvar a vida de Clara. Eu vou achar você, Clara, murmurou, apertando o celular contra o peito. Não importa quanto demore. Enquanto isso, Clara permanecia na casa das irmãs, enfraquecida física e emocionalmente. O término abrupto e injusto havia a deixado desolada, mas também tinha despertado nela algo novo, uma força silenciosa de sobrevivência. Ela sabia que precisava resistir, mesmo sozinha, embora o medo e a doença a consumissem. Rafael continuava suas buscas sem descanso. Cada contato com familiares desaparecidos, cada investigação de registros médicos, cada pista sobre possíveis doadores aproximava-o da solução, mas também aumentava a tensão. O tempo não estava ao lado deles, e a urgência da doença de Clara crescia a cada hora. Ele revisava anotações, fotografias e históricos, tentando encontrar qualquer detalhe que pudesse ligar Clara à sua verdadeira família ou a um doador compatível. A obsessão saudável de proteger e salvar Clara o tornava incansável. Cada passo dado era uma promessa silenciosa de que não a deixaria sofrer sozinha. Mesmo à distância, Rafael sentia-se conectado a Clara, imaginando seu sofrimento, a solidão e a dor que ela enfrentava todos os dias. Aquela sensação de impotência só aumentava sua determinação. E assim, entre telefonemas, visitas e pesquisas incessantes, a esperança se mantinha viva. Rafael estava decidido. Ele encontraria o doador, descobriria a verdade sobre o passado de Clara e faria de tudo para que ela tivesse uma chance de sobreviver. Se você chegou até aqui, já se inscreve e deixe o seu like e ative o sininho para mais vídeos. Rafael passou horas diante de arquivos antigos e registros de pessoas desaparecidas. Cada nome listado era uma história esquecida,
uma vida que precisava ser reconectada ao seu destino. Entre papéis amarelados, fotos antigas e documentos carimbados, ele buscava desesperadamente qualquer pista que pudesse ligar Clara à sua verdadeira família. Alguma coisa aqui tem que fazer sentido, murmurou, examinando um relatório de uma menina que desapareceu há anos. O nome não batia com Clara, mas havia algo familiar no registro. O colar que aparecia em uma fotografia antiga. Ele aproximou-se da tela, estudando cada detalhe da imagem. Era o mesmo colar que Clara carregava consigo, o único vestígio de sua família verdadeira. Um arrepio percorreu seu corpo. A sensação de que estavam prestes a descobrir algo crucial era intensa. Clara, disse baixinho, segurando a foto com cuidado. Eu acho que encontrei algo. Sem perder tempo, ele começou a traçar conexões entre a menina da foto e os documentos de famílias poderosas do país. Cada pista confirmava suas suspeitas. Clara não era uma órfã comum. Ela tinha um passado que ninguém jamais esperaria. Uma família poderosa, cheia de influência, poderia estar procurando por ela há anos. Enquanto Rafael avançava com suas investigações, Clara, frágil e sozinha, continuava enfrentando os desafios da doença e da crueldade das irmãs adotivas. Cada dia que passava sem respostas aumentava seu sofrimento, mas a esperança plantada por Rafael ainda permanecia, invisível, mas viva. Isso está prestes a mudar tudo. Rafael murmurou para si mesmo. Não vamos parar até encontrá-la e garantir que nada e ninguém a machuque de novo. O mistério do passado de Clara começava a se revelar lentamente. Cada nova pista aproximava Rafael da verdade e, com ela, da possibilidade de salvar a vida de Clara. Mas, mesmo com a descoberta iminente, a tensão aumentava. Ele precisava agir rápido, antes que a doença a consumisse por completo. O reencontro estava próximo e cada segundo contava. A conexão entre Rafael e Clara, mesmo interrompida por mentiras e obstáculos, continuava sendo o fio que manteria a esperança viva. Os dias passavam lentos e pesados para Clara. Cada manhã parecia mais difícil que a anterior. O corpo doía, a fraqueza aumentava e o medo de não sobreviver tornava-se cada vez mais real. A solidão apertava como uma sombra invisível, sufocando qualquer esperança que ainda pudesse existir. Sentada no quarto frio da casa das irmãs, abraçada ao colar, Clara deixava escapar lágrimas silenciosas. A doença avançava rapidamente e cada movimento exigia um esforço quase insuportável. Ela já não tinha forças para se levantar, para comer, para lutar contra o mundo cruel que a cercava. Por que tudo isso acontece comigo? Murmurou para si mesma, a voz fraca e quebrada. Eu não pedi por isso. Eu só queria viver. As lembranças de Rafael vinham e iam, suaves e dolorosas. Ele havia prometido ajudá-la, mas a distância e a falta de comunicação a faziam sentir abandonada. Cada dia, sem notícias dele, era como uma facada no peito. A solidão parecia absoluta. Enquanto isso, Rafael não desistia. Ele sabia que cada minuto era crucial e que o tempo não estava a favor de Clara. As pistas encontradas sobre sua família verdadeira e os possíveis doadores davam-lhe força, mas também aumentavam a urgência. Clara, enfraquecida e desanimada, começava a aceitar a dor como parte de sua vida. A esperança de encontrar alguém que pudesse salvá-la ou de descobrir seu passado parecia se apagar lentamente. O colar, apertado contra o peito, era sua única lembrança de algo maior, de uma família que ela ainda não conhecia, mas que poderia ser a chave para sua sobrevivência. No entanto, mesmo em meio à tristeza e ao medo, Rafael continuava a buscar sem descanso.
Ele estava determinado a encontrar um doador, a descobrir a verdade sobre sua família e, principalmente, a salvá-la antes que fosse tarde demais. O sofrimento de Clara atingia seu ápice, mas a esperança, silenciosa e invisível, ainda pulsava. A determinação de Rafael se tornava o fio que ligaria passado, presente e futuro, preparando o terreno para o reencontro que mudaria tudo. A luta entre a vida e a doença, entre o medo e a esperança, estava prestes a alcançar seu ponto crítico. Rafael entrou na mansão imponente, o coração acelerado. Cada passo ecoava pelos corredores grandiosos e ele sentia a tensão no ar. Finalmente, estava prestes a encontrar a família que há anos procurava desesperadamente por Clara. "Por favor, me mostrem a menina", pediu, segurando a fotografia do cordão com firmeza. "Acho que ela é a que vocês procuravam." O olhar da família mudou instantaneamente ao ver a imagem. Lágrimas surgiram nos olhos de algumas pessoas, sorrisos nervosos e um misto de incredulidade e alívio tomaram o ambiente. "É ela", murmurou o patriarca, a voz embargada. "É a nossa filha." Enquanto isso, Rafael sentia um peso sair de seus ombros. Ele sabia que Clara estava prestes a descobrir que não estava sozinha no mundo, que havia pessoas poderosas e influentes que se importavam profundamente com ela. Ele não perdeu tempo e, com a permissão da família, partiu imediatamente para encontrar Clara. Cada minuto sem ela aumentava a urgência. A doença continuava avançando e a descoberta de sua verdadeira família precisava acontecer antes que fosse tarde demais. Clara, ainda frágil e sofrida, continuava na casa das irmãs adotivas, sem suspeitar que seu passado estava prestes a ser revelado. O colar em seu peito brilhava sob a luz, como um sinal silencioso de que sua história estava prestes a mudar. Quando finalmente a viram, a família ficou emocionada. Rafael segurou sua mão e disse com firmeza: "Clara, você não está sozinha. Encontramos sua família verdadeira." Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e confusão. A esperança, que há tanto tempo parecia perdida, começava a brilhar novamente. O reencontro com seu passado e a possibilidade de salvação agora estavam ao seu alcance e nada poderia impedir que a verdade viesse à tona. A revelação da família verdadeira marcava o início de uma nova fase. Justiça, reconexão e a luta contra os obstáculos que ainda tentavam separá-la do que era seu. Por direito, Clara estava cada vez mais frágil. Os dias na casa das irmãs adotivas se tornaram insuportáveis e cada momento era marcado por humilhações, gritos e agressões físicas. Camila e sua outra irmã encontravam prazer em atormentar Clara, fazendo-a sentir-se impotente e desesperada. "Você nunca vai ser nada, idiota!" gritou Camila, puxando os cabelos de Clara e a empurrando contra a parede. Clara tentou se proteger, abraçando o colar contra o peito, mas a força delas era implacável. Um tapa, um chute, uma palavra cruel. Tudo se acumulava, deixando-a quase sem forças. Finalmente, depois de um episódio particularmente violento, Clara desmaiou. A fraqueza de seu corpo, misturada à crueldade das irmãs, a deixaram inconsciente, jogando sua vida ainda mais em risco. Quando acordou, não estava mais na casa das irmãs. O hospital parecia um lugar seguro, embora frio e impessoal. Médicos e enfermeiros circulavam, cuidando dela, verificando sinais vitais e aplicando exames. Rafael, que a acompanhava, estava ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. "Você está segura agora, Clara", disse ele com a voz firme, mas cheia de ternura. "Nada mais vai te machucar." O colar ainda brilhava contra o peito dela, lembrando-a de sua verdadeira família e do passado que estava prestes a ser revelado.
Cada exame feito no hospital mostrava a gravidade de sua doença, mas também a urgência de encontrar o doador certo. Rafael não tirava os olhos dela. Cada gesto, cada expressão, cada respiração dela estava registrado em sua mente. Ele sabia que a luta não havia terminado. Pelo contrário, estava prestes a entrar na fase mais crítica. Enquanto Clara descansava, frágil e ainda assustada, Rafael já traçava o próximo passo: levar sua verdadeira família até ela, garantir a proteção e preparar o terreno para a salvação. A dor e os maltratos do passado agora encontravam frente com a esperança do futuro. Clara estava prestes a descobrir que, apesar de tudo, havia pessoas dispostas a lutar por ela, e que o amor e a justiça não a abandonariam. Rafael entrou no hospital com passos firmes, segurando a mão da família de Clara. Cada membro da família estava ansioso, nervoso e, ao mesmo tempo, emocionado. Todos sabiam que aquela reunião não era apenas sobre descobrir uma filha perdida, mas também sobre salvá-la de uma doença que avançava rapidamente. "Ela está naquele quarto", disse Rafael, apontando para a porta. "Preparem-se." A família trocou olhares silenciosos. O peso do tempo perdido e da incerteza pesava em cada um deles, mas havia determinação nos olhos de todos. Finalmente, poderiam fazer algo pelo bem de Clara. Quando entraram, Clara abriu os olhos ainda fraca e viu rostos desconhecidos se aproximando. Havia uma mistura de surpresa, confusão e esperança em seu olhar. Rafael segurou sua mão, transmitindo força, e disse: "Clara, conheça sua família verdadeira. Eles vieram para ficar ao seu lado." Ela olhou para cada rosto, absorvendo cada detalhe. Havia lágrimas, sorrisos nervosos e olhares emocionados. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu que não estava sozinha. Havia pessoas que realmente se importavam com ela e que poderiam protegê-la. "Minha filha", murmurou o patriarca, a voz embargada. Ele se aproximou cuidadosamente, segurando a mão de Clara com delicadeza. "Nós te procuramos por tanto tempo." O impacto emocional foi profundo. Clara, ainda frágil, sentiu algo se abrir dentro de si. Esperança, amor e a certeza de que finalmente não apenas lutar por sua vida, mas também por um futuro com dignidade e carinho. Rafael permaneceu ao lado dela, segurando sua mão com firmeza, sentindo o alívio de finalmente vê-la cercada por proteção e afeto. Ele sabia que essa conexão com a família verdadeira não apenas fortaleceria Clara emocionalmente, mas também seria crucial para encontrar um doador compatível. O reencontro não era apenas sobre descobertas ou justiça, era sobre reconstrução, amor e o início de uma nova fase da vida de Clara, onde a dor do passado começaria a dar lugar à esperança de um futuro melhor. A história finalmente começava a se transformar, de sofrimento e solidão para reencontro, apoio e luta pela vida. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo leve som dos monitores e a respiração frágil de Clara. Cada segundo parecia interminável até que o patriarca da família se aproximou lentamente, segurando as mãos trêmulas dela. "Clara, minha filha", disse, a voz embargada. "Nós te procuramos por tantos." Clara arregalou os olhos, as lágrimas escorrendo sem controle. A emoção era avassaladora. Ela não sabia como reagir, mas sentia no peito que aquela era a verdade que havia esperado a vida inteira. A mãe, que parecia elegante e poderosa, ajoelhou-se ao lado da filha, envolvendo-a em um abraço que parecia querer apagar anos de dor e sofrimento. "Nunca mais vamos te deixar sozinha, minha querida", sussurrou, acariciando o cabelo dela. Os irmãos mais velhos da família trocaram olhares.
emocionados, e se aproximaram, segurando suas mãos e murmurando palavras de carinho. Cada gesto era um alívio, uma promessa silenciosa de proteção e amor. Clara segurava o colar com força, a lembrança de tudo que passou. Os maltratos, a fome, a solidão, misturando-se à alegria e à esperança recém-descobertas. Ela finalmente compreendeu que não estava sozinha e que havia pessoas dispostas a lutar por ela. Rafael, ao lado dela, respirou fundo, sentindo o peso da tensão se dissipar lentamente. Ele sorriu orgulhoso e emocionado ao ver Clara cercada por sua verdadeira família. Você está segura agora, disse ele, apertando sua mão. Não há mais perigo. Clara olhou para Rafael, o olhar cheio de gratidão e emoção. Pela primeira vez, sentiu que podia relaxar, que finalmente tinha um porto seguro. A dor do passado ainda existia, mas a esperança do futuro começava a brilhar com intensidade. O reencontro foi silencioso e cheio de emoção. Lágrimas, abraços e sussurros enchiam o quarto. Cada membro da família sentiu o peso da espera, da angústia e da dor, transformando-se finalmente em alívio e felicidade. E naquele momento, Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente. O passado cruel não podia mais tocá-la, e a luta pela vida e pela felicidade tinha finalmente ganhado aliados poderosos, sua família verdadeira e Rafael, que nunca a abandonou. A história da menina humilhada e sozinha agora se transformava em uma narrativa de reencontro, amor e esperança. Rafael revivia mentalmente os últimos acontecimentos, tentando entender o motivo do afastamento repentino de Clara. As mensagens frias, o término abrupto e o sofrimento silencioso dela não faziam sentido. Algo estava errado. Ele começou a investigar discretamente, reunindo informações sobre as irmãs adotivas. Cada ligação, cada conversa com pessoas próximas à família revelava pequenos detalhes que, juntos, formavam um quadro claro. Havia uma armação por trás de tudo. Foi Camila. Rafael, o rosto tenso. Ela dopou, mentiu e fez Clara acreditar em algo que nunca aconteceu. A raiva misturava-se à indignação. Ele não podia permitir que tamanha crueldade ficasse impune. A vingança não era apenas por Clara, mas pela verdade que precisava ser restaurada. Com cuidado, Rafael começou a planejar como confrontar a situação. Ele contatou a família verdadeira de Clara, explicou tudo detalhadamente e organizou uma estratégia para expor a maldade das irmãs adotivas. Cada passo precisava ser preciso, não apenas para a justiça, mas para proteger Clara de qualquer novo sofrimento. Enquanto isso, Clara, ainda frágil no hospital, começava a recuperar a força emocional ao perceber a presença firme de Rafael e da sua família verdadeira. Ele não apenas descobriu a armação, mas também prometeu que ninguém mais a machucaria. Eu vou fazer justiça por você, Clara, disse Rafael, olhando nos olhos dela com determinação. Não deixaremos que ninguém mais te maltrate. A revelação da armação não trouxe apenas raiva, mas também esperança. Clara finalmente percebeu que Rafael não era apenas um salvador de sua vida física, mas também um protetor de sua dignidade e justiça. E assim, o plano de justiça começou a tomar forma. Enfrentar a crueldade das irmãs, expor suas ações e garantir que Clara tivesse a paz e a segurança que sempre mereceu. O próximo passo seria a ação direta. A vingança e a restauração da ordem finalmente se aproximavam. A mansão das irmãs adotivas estava silenciosa, mas o clima pesado no ar denunciava que algo estava prestes a acontecer. Rafael, acompanhado da família verdadeira de Clara e de autoridades, entrou com firmeza, determinado a colocar um fim à crueldade que durava anos. Camila,
Você e sua irmã estão sob investigação por maltratos e agressões graves, disse um dos oficiais, enquanto entregava os mandados de prisão. As irmãs, surpresas e sem reação, tentaram negar, mas a documentação, testemunhos e provas coletadas por Rafael eram irrefutáveis. Cada maldade cometida contra Clara estava registrada, desde agressões físicas até humilhações psicológicas. Isso é um engano! Gritou Camila, mas a autoridade não se abalava. Rafael observava com calma. A vingança não era movida pela raiva cega, mas pela justiça. Ele sabia que Clara precisava de proteção e paz, não apenas da punição de suas agressores. Clara, acompanhada da família verdadeira, estava no hospital, recebendo notícias através de Rafael. A sensação de alívio e justiça tomou conta dela. Pela primeira vez, sentiu que o ciclo de dor estava chegando ao fim. Finalmente, murmurou Clara, abraçando o colar contra o peito. Finalmente, alguém fez justiça. As irmãs foram levadas, sem poder mais causar dor. Cada passo delas, rumo à prisão, era um alívio silencioso, uma garantia de que Clara e outras possíveis vítimas não seriam mais prejudicadas. Rafael segurou a mão de Clara e sorriu com ternura. Agora você pode respirar, Clara. Está segura. O peso da opressão e do medo começava a se dissipar. A vida de Clara, marcada por anos de sofrimento, finalmente encontrava um caminho para a liberdade, esperança e reconexão com aqueles que realmente se importavam com ela. O hospital estava silencioso, exceto pelos bips constantes dos monitores que acompanhavam cada batida do coração de Clara. Rafael permanecia ao lado dela, segurando sua mão com firmeza, enquanto médicos e enfermeiros se preparavam para o procedimento que poderia salvar sua vida. Temos um doador compatível, anunciou um dos médicos com um sorriso contido. Tudo vai dar certo. Clara, ainda frágil, olhou para Rafael, os olhos cheios de medo e esperança. O colar no peito parecia brilhar com intensidade, como se reconhecesse aquele momento crucial. Rafael, você realmente fez tudo isso por mim? Murmurou, a voz fraca, mas emocionada. Sempre, Clara, respondeu ele apertando sua mão. Sempre estarei ao seu lado. O sangue compatível começou a ser administrado. Minuto parecia uma eternidade, mas aos poucos os sinais vitais de Clara se estabilizavam. A cor voltou ao seu rosto, e a força que ela pensava ter perdido começou a retornar. Enquanto o procedimento acontecia, a família verdadeira observava, emocionada. O amor, a esperança e a proteção que sentiam por Clara criavam uma atmosfera de fé e confiança. Finalmente, a dor e o sofrimento que ela havia enfrentado desde a infância começavam a dar lugar à vida e à recuperação. Está funcionando, sussurrou Rafael, aliviado, enquanto Clara fechava os olhos, sentindo o calor da nova chance de viver. A vitória não era apenas médica, mas também simbólica. Clara havia superado a doença, escapado das maldades das irmãs adotivas e encontrado sua verdadeira família. Era um renascimento, um momento de esperança e reconexão. Quando acordou completamente, Clara sentiu que algo dentro dela havia mudado. A fraqueza cedeu espaço à energia, a dor deu lugar à força, e a escuridão que a havia perseguido por anos começou a desaparecer. Rafael segurou seu rosto com ternura, e ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Vamos viver, Clara, disse ele com a voz cheia de emoção. Juntos. Sem medo. O dia amanheceu radiante e a mansão da família verdadeira estava decorada com flores brancas e delicadas, cada detalhe cuidadosamente preparado para celebrar não apenas um casamento, mas a vitória de Clara sobre anos de sofrimento. Clara entrou no salão, vestida com um elegante vestido branco que realçava sua fragilidade transformada em força.
O colar, seu elo com o passado e a esperança, brilhava suavemente contra o peito. Cada passo que ela dava parecia simbolizar a superação de tudo que havia enfrentado: maltratos, solidão e doença. Rafael esperava no altar, impecável, mas com o coração acelerado. Cada olhar, cada gesto transmitia emoção e ternura. Quando Clara se aproximou, ele segurou sua mão com firmeza, sentindo a alegria e o alívio de finalmente estar ao lado dela, sem obstáculos, sem enganos, apenas amor verdadeiro. Clara, disse ele, a voz embargada, eu prometo estar ao seu lado, em cada momento, em cada passo, sempre. Ela sorriu, lágrimas nos olhos, sentindo que finalmente pertencia a um lugar de amor e segurança. Rafael, eu também prometo. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Familiares, amigos e aqueles que realmente se importavam celebravam o reencontro da vida de Clara com a felicidade. Cada detalhe simbolizava uma nova fase. Flores representando esperança, sorrisos representando superação e olhares carregados de amor e gratidão. Quando trocaram alianças e selaram a união com um beijo, parecia que todos os anos de dor, sofrimento e injustiça haviam sido transformados em vitória. Clara, que antes fora humilhada, espancada e rejeitada, agora se sentia protegida, amada e respeitada. Rafael a envolveu em um abraço e ela finalmente pôde sentir a segurança que sempre buscou. O passado, com suas dores e armadilhas, havia ficado para trás. O futuro se abria à frente deles, repleto de possibilidades, amor e felicidade. O casamento não era apenas uma união de duas pessoas, mas o triunfo da esperança sobre a dor, da verdade sobre a mentira e do amor sobre todas as adversidades. Clara e Rafael, finalmente juntos, estavam prontos para escrever uma nova história. Uma história de amor, justiça e vida plena.